A gente começa a programação hoje, como em toda segunda-feira, com a presença do Padre Adalto. Hoje ao vivo aqui com a gente no estúdio. Tudo bom, Padre? Ele que prometeu na última segunda que estaria ao vivo, cumpriu. Cumprir, tá vendo? Tá vendo só? De vez em quando a gente não falha, como diz o outro. Bom dia. Bom dia. Toma café, eu vou, café não costuma falhar. Hoje aqui tá todo mundo feliz com os resultados de ontem no Campeonato Paulista, né? Tá todo mundo vibrando. É só aqui que não tá, ó. Eu confesso pra você que eu não tô nem me acompanhando pra não sofrer. Ah, você não tá me acompanhando? Não tô, mas pênalti eu tô sabendo do sufoco. Tô sabendo do sufoco que o Corinthians levou. Foi pro Ituano, né? Eu tô tão por fora, né? Foi pro Ituano ou não? O Ituano, isso. Eu tô por fora. É aqui levou pertinho. Uma lapada grande de tudo. Foi aqui pertinho. Foi aqui pertinho, né, Itu? Foi pertinho. Então, não foi em Itu, né? Foi no Corinthians. Não foi em Itu. Foi em nós. Não foi em Itu. Foi... Muito bem. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Faz parte. Eu não posso falar muito. Eu posso aproveitar até as 7h59 de hoje já para tirar sarro. A partir daí já acho que não vai dar mais, viu? O padre é o quê? Palmeirense? São Paulino. São Paulino. Então, acho que depois das 7h59 daí já não vai mais dar para tirar sarro, porque acho que o São Paulo também dança daqui a pouco. Será? Ah, não sei não. Será que é só o Palmeiras dos grandes que vai representar aí na final? Já foi pra semifinal, né, o Palmeiras? Já foi pra semi, né? Palmeiras e Ituano, a próxima. Próximo jogo. E ontem quem ganhou foi o Bragantino, que tá esperando o resultado de São Paulo e Água Santa. Pra você ver, né? Precisa de muita fé então, né, padre? Muita fazer o quê? Mas tá bom. Bom, hoje eu tava pensando aqui da gente conversar um pouquinho sobre uma data que hoje, dia 13 de março, nós estamos relembrando e celebrando, que são os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Há 10 anos atrás ele foi eleito. E tem sido um pontificado muito polêmico. 10 anos já? 10 anos, parece brincadeira, né? Sim. Né? Polêmico por quê? Porque Francisco ele chegou no Vaticano com uma ideia e a ideia não é só falar do Francisco, mas é colocar um pouco outras coisas que estão por trás, com a ideia de que nós precisamos modernizar no sentido de agilizar as instituições, a instituição da Igreja Católica, para que ela no mundo tenha respostas mais ágeis e mais eficientes. A estrutura da igreja era muito pesada, é ainda, né? E certos pontos até morosa para determinadas decisões, e vai para cá, vai para lá, e toda aquela estrutura ainda de outros tempos, né? Muito burocrático. Muito burocrático. E o que Francisco fez? Ele trouxe uma ideia de agilização. Então começou com a mudança da visão principesca, né, que se tinha, de que os cardeais são como príncipes, têm que ser tratados, não sei o quê. Botou todo mundo num patamar mais assim dinâmico. A estrutura de Roma, ele criou uma agilidade interna nas estruturas administrativas, simplificando os processos internos e também agilizando, né, tirando muito dessa questão, o fulano é prefeito da congregação, não sei o quê. Então, todos são como dicastérios. Dicastérios são instituições de serviço e que têm por finalidade agir com mais celeridade e valorizar muito mais as pessoas que estão ali trabalhando e todo um processo. Então, Francisco ele criou essa estrutura de agilização. E muita gente acaba confundindo isso com outras coisas. Porque, em relação ao mundo moderno, ele fala que nós precisamos estar num diálogo presente, frequente, e não como quem está ali como juiz ou como quem está ali para condenar. Né? E algumas coisas têm gerado dentro da estrutura da igreja muitas controvérsias, porque muita gente acha que agora pode tudo, agora a igreja tem que passar a mão em tudo, tem que aceitar tudo, etc, 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 quando não é. Quer dizer, ele tem insistido muito nisso.
aquilo que nós pregamos como verdade, como fundamento da nossa fé, isso continua valendo e continua sendo ponto importante. Porém, nós temos que entender que o mundo mudou e a maneira do mundo mudar gera outros desafios. Então, a própria questão do sínodo que ele está convocando, que ele convocou, e nós estamos em pleno meio do sínodo, ele quer ouvir o mundo. Quais são os desafios que a igreja tem hoje e que ela precisa falar a esta geração, a esta estrutura, e como a igreja pode ser, dentro do mundo, um apelo para as questões humanas, onde você possa valorizar a pessoa, sem necessariamente estar julgando, condenando ou excluindo. Então isso é muito importante. Então você tem muitos casos, por exemplo, quando se discutiu a questão dos matrimônios. Então a igreja agora vai aceitar? Não, não vai aceitar. O problema é, nós temos uma série de exigências que continuam valendo. O que você precisa é reconhecer que muitos casamentos, em épocas anteriores, quando foram feitos de uma maneira ilegal, vamos dizer assim. Porque a filha era obrigada a casar, a visão machista de mundo exigia que fizesse. Então, esse é um casamento válido, não é pelo fato de ter acontecido que você tem que baixar a cabeça. Então, temos que entender, interpretar um pouco as situações, né? Então, não é que a igreja hoje aceita, fala, não, o casamento pode ser desmanchado, tanto que não é isso. Mas ele dizia, para você entrar com um processo de nulidade matrimonial, por exemplo, você levava quase 20 anos. Porque isso, aquilo, não sei o quê. Então, hoje ele agilizou isso, juntando as provas com mais agilidade, julgando com mais celeridade e muitas vezes dizendo pode ou não pode. Não é que agora todo mundo pode, mas é uma questão. A questão, por exemplo, da homossexualidade. Não deixou de ser pecado. Porém, ele diz, nós não podemos condenar, porque o mundo mudou e a estrutura de mundo é outra. Então, se a lei diz que não é mais crime, porque até pouco tempo atrás era, né? Esse crime existia e era condenado pela lei. As leis, os padrões de moral da sociedade mudou? Mudou. Nós, o que precisamos? Mudar a lei da igreja por causa disso? Não. Diante da questão de Deus, continua sendo visto como uma situação de pecado. Porém, não pode ser excluído a pessoa, porque Deus condena o pecado, mas ama o pecador. E quando ele diz isso, muita gente diz, o Papa está a favor dos gays, está a favor de não sei o quê, está a favor... Então não é essa a questão. Então o discurso de Francisco, para a igreja, para alguns setores mais conservadores, acaba sendo inquietante, porque ele faz com que as pessoas reflitam estas situações e pensem numa realidade nova. Ontem, por exemplo, o presidente da Nicarágua decretou o rompimento de relações com a igreja, fechou a igreja na Nicarágua. Por quê? Porque o Papa, no seu discurso de sábado, falou que é preciso olhar com mais carinho, porque ali tem uma ditadura e que ele está tirando os direitos fundamentais da população. Ele já havia mandado embora todos os padres estrangeiros, já havia preso, já tinha determinado a prisão e a condenação de um bispo, só não foi condenado à morte porque ainda não tem a pena de morte, mas foi condenado à prisão perpétua, 26 anos, um cara de 72 anos, decretar a pena de morte, né, dele. Mas está lá em prisão perpétua, 26 anos de prisão, sem direito a visita, sem direito a nenhum tipo de padrão para se saber como está. E o Papa questionou isso e simplesmente a resposta da ditadura nicaragüense foi: fecha-se a embaixada em Roma e fecha-se a embaixada de Roma aqui, da igreja aqui na Nicarágua, e estão rompidas as relações e a igreja católica tem seus bens confiscados. É uma perseguição Simples religiosa. assim, Né? Simples assim, quer dizer, não, mas para ver, fruto do quê? De uma pessoa que faz um discurso e vai dizer, olha, você precisa ter uma postura diferente. Então a postura do Papa é muito essa, ele faz alguns questionamentos, ele levanta alguns elementos onde as pessoas acabam ficando numa situação triste. Por quê? Não é que agora pode tudo ou vamos mudar tudo. Quando fez aquele sínodo da Amazônia, todo mundo, agora vai admitir. Não, o que o Papa disse, nós temos que olhar para a realidade,
é uma realidade que exige uma presença maior da igreja. Nós precisamos ver como podemos ter a admissão de pessoas para trabalhar nisso. E tem muitos ex-padres, por exemplo, que você sabe que se uma pessoa deixa o sacerdócio, ela tem restrições para atuar dentro da igreja, como ministro, como diácono, como o que ele propôs. Como no Brasil tem muita gente que estava na Amazônia, deixou o sacerdócio para se casar, não tem nenhum outro impedimento, que ele pudesse voltar a exercer algumas missões lá dentro, como alguém já formado, qualificado para poder evangelizar o povo, para poder ser um diácono permanente lá dentro. Mas muita gente, o Papa tá falando que agora pode para o cara. Então é isso que o mundo e a imprensa muitas vezes deturpa, e nesses 10 anos esse tem sido um dos pontos, né? Porque ao invés de mostrar o lado bom dessas alternativas, dessas alternâncias, o lado bom dessas transformações, e mostrar que a doutrina não está sendo mexida, em momento algum ele está mudando alguma perspectiva da doutrina, mas ele está orientando para uma dinâmica onde nós possamos valorizar a pessoa, continuar ensinando o que tem que ser ensinado e mostrar que a pessoa tem seu valor, tem a sua realidade. Então hoje, 10 anos desse pontificado, marcado por todas estas questões, né, e que exige uma transformação do jeito de pensar para que nós possamos dar respostas adequadas ao mundo que nós vivemos e respostas válidas para esse momento e para esse contexto de realidade que nós estamos enfrentando. E o Papa Francisco é um Papa corajoso, né? Por tudo que o senhor citou, de citar e tocar nos assuntos delicados para a igreja. Não sei se teve um outro Papa que teve a mesma audácia que esse teve, até a questão do casamento de padre, que teve uma conversa, um burburinho em cima disso também, né padre? Mas tudo isso também a gente tem que colocar na timeline, né? No tempo, né? Como o padre mesmo falou, que hoje a realidade é outra, né? E as coisas vão mudando de uma certa forma. Mas é preciso, né? Ter coragem para mexer no sistema. E é o que eu costumo dizer, o pontificado dele tem sido um pontificado que é fruto da mudança que nós tivemos no Vaticano II, lá em 1965, do pontificado de João XXIII e Paulo VI, que deram andamento para esse processo. Depois, com João Paulo II, a igreja fez todo um processo de regressão, né, onde se fechou os olhos para o mundo, se pensou mais na questão interna. Aí veio o Bento, que precisou fazer uma administração muito séria para recolocar o trem nos trilhos, né, e fez um trabalho. O pontificado de Bento foi muito marcado por isso, né? Quando ele olha para dentro da igreja e vê toda a balbúrdia que ficou quando você teve essa questão do pontificado João Paulo II na questão formativa, na questão orientativa dos padres, e ele passou por aquela crise enorme lá dentro, onde as denúncias vieram, onde as coisas apareceram, e foi recolocando as coisas no seu devido lugar, chamando a atenção para a reaproximação da verdade doutrinária, etc. E aí prepara esse espaço para que Francisco chegue e possa atuar nessa outra dimensão, né? Se de um lado o Bento XVI ele organizou internamente o espaço e restituiu os princípios, o Francisco agora ele pode, em cima desses princípios sólidos que foram mostrados, poder reestruturar a sua ação no mundo, né? Então é como você ter uma empresa que diz, bom, vamos pegar a rádio, a linha editorial vai ser essa, nós vamos resgatar isso, quem quiser fica, quem não quiser vai embora, mas a linha editorial é essa, e a partir disso agora vamos fazer a rádio ficar mais popular, mais aberta, etc., sem ferir a linha editorial, porque senão a coisa fica ruim. Então, mais ou menos é isso que ele está fazendo na igreja. Quer dizer, a nossa perspectiva é esta, e nós precisamos agir ter mais agilidade nesse mundo moderno que nós estamos vivendo. Agora, uma dúvida, padre, sempre existiu os diáconos na igreja? Ou mais atualmente que temos visto? Olha, a instituição do diácono, você reporta a realidade bíblica. Quando são escolhidos, né, aqueles que vão atuar principalmente junto
aos pobres, às viúvas e aos órfãos. Então, eram pessoas escolhidas e libadas que pudessem ter este papel mais social. A figura do diácono associada a sacramento nós não tínhamos anteriormente. Mas hoje ele já pode celebrar. Hoje pode ser. Não, missa não. Batismo, batismo, casamento e tal. Uhum. Mas naquela época, a origem da diaconia foi para o serviço à sociedade. Então você tinha os bispos que eram os sucessores dos apóstolos, os presbíteros, que são aqueles 72 que são enviados. Então aí você tem eles que vão fazer todo o trabalho, né, de estar na comunidade, animando à frente das comunidades, e depois tem o serviço da diaconia, porque nem o presbítero nem o bispo dava conta de atender diretamente às necessidades locais. Então ficava fixo na comunidade, porque o padre ele tinha um pouco aquela imagem itinerante. Então daí surge a diaconia, já antigamente, com essa função. Para que serve o diácono? É para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Depois, agora mais recentemente, a igreja tem restituído. Isso vem depois da década de 80, quando a exigência dos sacramentos, principalmente batismo e casamento, começa a ser maior. Então, diminui o número de presbíteros, automaticamente você precisa sanar isso. Então, o padre ele fica livre para a administração da confissão e da Eucaristia, e o diácono ficaria exclusivamente para essa questão, além da questão social, também de atender ao sacramento do batismo e do casamento. Para finalizar, então, padre, desses 10 anos, parafraseando Engenheiros do Havaí, o Papa é pop? O Papa é rock? Olha... Isso aí foi na década de 80, hein? Década de 80. O que a gente pode dizer? O Francisco é um Papa que tem respondido aos apelos do tempo. Então, perante o povo, ele é um Papa muito respeitado, porque ele tem toda esta visão, né, de uma igreja presente, encarnada, inserida, mas ele tem muita resistência, principalmente diante dos setores mais de autoridade dentro da igreja. Por quê? Porque ele mexe diretamente nesta ferida. Sim. Então o Papa é punk. É revolucionário. Né? Porque nesse ponto, por exemplo, ele vai dizer, o bispo não é para ficar no seu palácio, ele tem que ter o cheiro das ovelhas, o padre não é para ficar trancado na sacristia, mas é para sair, é para estar no meio do povo, é para estar agindo. Então ele tem imposto muito esta visão, né? No sentido de exigência, de presença, de um envolvimento mais amplo, né? A própria questão litúrgica, ele tem insistido muito no vigor da liturgia. Temos que ter uma liturgia que seja sadia, saudável, nesse ponto. Então são coisas nesse sentido que eu acho muito bonito no pontificado dele, porque ele resgata aquela que é a essência verdadeira da igreja, né? E por outro lado, ele gera essa complicação, porque muita gente vê no serviço ministerial um status, uma situação de poder, etc, etc, etc. E daí você vê essas coisas, né? E tanto que o que a gente assiste hoje é uma espécie de resistência silenciosa, né? Quando você vê, de repente, uma forma de dizer não ao Francisco é você voltar a usar batinos, voltar a usar barrete, volta com aquelas coisas todas. Por quê? Eu sou o padre do poder, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ser respeitado, né? Eu não sou o padre do serviço, que estou ali para servir, né? Eu sou o bispo do poder, eu sou o bispo da autoridade, não do serviço. Então você vê essa, entre aspas, revolução silenciosa e resistência silenciosa àquilo que o Papa propõe. Quando ele propõe que as pessoas saiam e vão ao encontro, que façam, você tem do outro lado essa questão mais, entre aspas, conservadora, que retoma esse processo. Agora, eu acho que com a atualização dessa realidade aí, acho que a própria igreja abre mais as portas, né? Abre, você acolhe, você mostra, você diz que não é pelo fato de você
ser pecador que você tá excluído, você não é um condenado. Exato. Tanto que a ênfase do Papa é falar da misericórdia de Deus, né? Mostrar o Deus misericordioso, mostrar que Deus é aquele que ama mesmo o pecador e quer que o pecador se converta para poder viver. Então isso é muito interessante quando você olha no pontificado dele. Ele fala muito da misericórdia, ele fala muito da alegria do serviço, da sabedoria, isso é muito importante. Muito bem. Perfect. Padre, obrigado, uma ótima semana pro senhor. Obrigado a vocês, até semana que vem. Se der, eu vou estar no estúdio, não vou garantir, mas vamos estar aí. Mas vai estar presente de alguma forma. Vou estar presente. A semana passada eu estava correndo, eu estava de babá. Como assim? Como assim? Eu ganhei 7 netinhos. É mesmo? Da igreja lá? Que foi? A Lolita e o Thor tiveram... A Lolita e o Thor... A Lolita e o Thor tiveram seus filhinhos, então 7... Tá doando ou não? 7 bebezinhos. Ainda não, ela está amamentando ainda. É gato ou cachorro? Akita. Cachorro Akita. Cachorro. Achei que ele estava falando, batizei o Neto e criança. Não, os dois que ficavam sempre ali em volta da igreja, que todo mundo, quando eu morava aqui, olhavam para os dois lá, né? Então... Quando ele falou 7, eu imaginei que no ser humano acho que não pode ser. Apesar que a igreja recebe tanta... Não, eu pensei tanta quantidade, coisa, né? Eu pensei em criança, eu pensei em ovelha, né? Pastorar as ovelhas. Mas chegaram os bebezinhos. Então, na segunda-feira eu tava por lá, né? Olhando um pouquinho, né? Aquela coisa de você pagear um pouco, mas graças a Deus a fêmea sabe melhor que qualquer um de nós o que tem que fazer, né? Então, não dá trabalho nenhum. Já tem os nomes ou vai pegar nome bíblico? Não, Lucas, Pedro? Não. Aí o dono que ficar com o cachorro que vai dar nome. Muito tá bem. Bom? Só não coloca uma homenagem, Marquinhos, né? Adalto. Não esqueça do Manuel. Muito bem, obrigado. Tá bom, um abraço, então até mais. Tchau, tchau. Esse foi o Padre Adalto com a coluna de toda segunda-feira, trazendo reflexões pra gente. Hoje falando, né, do... É papado que fala ainda, Marquinhos? Dos 10 anos do Francisco. Pontificado. Papado não usa mais? Papado é outra coisa, né? Não, é o pontificado. Sempre foi. É que a turma costumava falar papado por questão de... ditado popular. Relacionado ao Papa, né? Mas é o pontificado. Muito bem.